Olá pessoal, iniciando mais um podcast Papo de Corredor. Eu sou Heleno Fortes, estou aqui com o Vonei Prado. E antes de começar, lembrando aí de dar um like aí no nosso canal, inscrever, comentar e curtir, beleza? Hoje o nosso assunto vai ser meia maratona, aquela distância 21.097 metros, distância que para os atletas de elite completam em 1 hora, né, Vonei? E os atletas mais lentos acima de 2 horas, que é o ritmo de uma maratona para os atletas de elite. Então, o ritmo de uma meia maratona para os atletas de elite é o ritmo dos atletas de 10 quilômetros mais lentos. Eles percorrem 10 quilômetros em 1 hora. Hoje o recorde mundial da meia está em 26,40, que é 56,41, que dá a média de 2 minutos e 41 por quilômetro, né? Então, vamos falar aí tudo hoje sobre meia maratona. É uma distância, né, Helena, que há muito tempo atrás era uma distância que era muito almejada pelos corredores, principalmente amadores, quando começavam a correr, né? Sim. Naquele processo de começar a fazer uns 5, 10 e eles vislumbravam mesmo o 21, né? Era medalha de ouro. Exatamente, nem se falava em maratona. E viajavam, programavam viagens até para o exterior. Né? E dentro disso, hoje, ela está se tornando também, ela está sendo banalizada como as distâncias menores, né? Sendo que é uma conquista, é uma distância grande, é difícil correr os 21 quilômetros, independente do ritmo, né? Do nível do amador, do corredor, né? É uma exige distância, preparação. É uma distância que exige preparação. A gente igual em qualquer prova, qualquer um vai fazer. Sim. Né? Se você falar que a pessoa vai caminhar 21 km, ela vai caminhar, ela vai completar, mas ela exige uma preparação especial, porque é uma distância considerável, né? Então, falar um pouco sobre isso, porque ela está sendo esquecida um pouco e a gente não pode deixar, né? Hoje a gente vê aí no cenário, vamos falar, no cenário nacional, antes as pessoas viajavam para fazer meias maratonas para fora do país. Hoje a gente vai ver, ninguém mais pensa nisso, as viagens ficam só interestaduais aqui, e as pessoas quando planejam em viajar para corrida, planejam só para as maratonas. Então, a meia maratona ficou em segundo plano, né? O pessoal esquece, né, que é uma distância agradável de se fazer, né? Porque apesar de ser uma distância que você vai correr num ritmo mais intenso que o ritmo de uma maratona, por exemplo, e menos intenso que um ritmo de 10, né? É um ritmo que não te deixa tão destruído para depois, né? Você não fica tem aquela sequela igual da maratona, que você fica com aquele dano muscular, que fica aí... já falando nisso, né, Vonei? A gente pode pensar que a recuperação, comparando quem já correu uma maratona e uma meia maratona, a recuperação de uma meia maratona, para você voltar a treinar, é em torno de 72 horas, 96, né? 3 a 4 dias para você voltar a treinar, fazer um treino de qualidade, mesmo assim. Depende do nível de adaptação do corredor, né? Com 3, 4 dias ele já consegue fazer um treino que seja de um pouco menor, mas com intensidade maior, né? Trabalhar alguma coisa na qualidade e já volta com os treinos. E na maratona a gente sabe que a pessoa precisa de 2, 3 semanas 15 a 20 dias para voltar a fazer alguma coisa de intensidade, mesmo com volume mais baixo, né? Porque o dano é muito grande, não só nos primeiros dias, mas depois também para voltar a treinar com essa intensidade. Então eu falo assim, a gente pensando, né, igual você comentou, né, antes das viagens, lá atrás, quando a gente começou, né, essa caminhada nossa com a HF aqui, era legal, era interessante a gente ver as pessoas se preparando para fazer a meia maratona, se preparando para correr uma volta da Pampulha, né? Isso. Aqui no caso de Belo Horizonte, o objetivo principal era correr uma volta da Pampulha, que eram 18 quilômetros. Fisiologicamente a mesma coisa. A proporção da maratona, né? Você está fazendo da meia maratona. Da meia maratona, exato.
Então, e isso foi sendo banalizado. Sim. E acho que isso foi sendo esquecido. E como a gente fala, né, eu particularmente, eu falo isso, eu acho que todas as distâncias, elas são interessantes e têm suas particularidades. Sim. Né? Mesmo no 5, do 10 ali, e a gente falando do 21 e 42, mas hoje especificamente do 21, eu particularmente adoro a meia maratona. Eu adoro, porque é uma distância que você faz uma prova numa duração que eu gosto, um tempo, né? Ela não te deixa tão lesado pós-prova, e é uma prova ainda que você consegue correr rápido. Sim. Numa intensidade boa, intensidade alta. Então, assim, a união desses fatores, eu vejo a meia maratona como uma prova muito agradável, sim, muito boa de se fazer. Ela também, tanto para o corredor quanto para o treinador, ela é mais previsível, você concorda? Porque é um tempo mesmo para o atleta mais lento, você consegue ter uma previsibilidade melhor, porque os fatores externos não influenciam tanto quanto igual numa maratona, né? Porque a gente pensar numa maratona... O tempo de duração. Além dos processos fisiológicos, você está lidando com a fadiga por um tempo maior, tem um processo mental também que às vezes... dependendo do nível de expectativa ou do que está acontecendo com o corredor, ele pode simplesmente, ele desanda ou ele continua. Numa meia maratona não, você consegue ter um nível maior de foco e concentração pelo tempo de exposição menor. Isso que eu ia falar. Né? Então a previsibilidade é melhor. Mas pensando nisso, vamos falar em termos de preparação. A gente sabe aí, hoje na maratona, a gente usa dentro do nosso ciclo 10, 12 semanas de preparação. A gente pode, dentro de uma meia maratona, quem vem treinando constantemente, a gente pode colocar que quem treina já para 10 quilômetros, para a grande maioria, né, tá quase que preparado para uma maratona, para uma meia maratona. Né? Só os atletas que são, teoricamente, vamos pensar assim, mais lentos, talvez a gente precise fazer algumas adaptações maiores, porque eles vão ficar mais tempo correndo. Isso. Mas os atletas que correm aí 10 km para 45 minutos para menos, 50 minutos, o treinamento de 10 km já dá um treinamento, já dá condições dele fazer uma boa meia maratona. Porque o básico vai ser o mesmo, né? Quais são as 3 habilidades que ele vai ter que treinar? As capacidades. Limiar, VO2 e longo. O longo não vai mudar, o longo ele vai treinar 90 minutos a 100 minutos. Você coloca, dependendo do nível do atleta, né, Helena, ele não precisa nem de fazer a distância da prova, ficar fazendo os longos de 21 km todo final de semana. Às vezes, dependendo do nível, você coloca o atleta que tem um tempo, né, que faz um tempo mais lento, o atleta mais lento, talvez, ele não vai fazer nenhum treino na distância de no 21. Tempo de 21, né, porque é um tempo muito grande, ele vai passar muito tempo. O exemplo que você deu, um atleta que corre, por exemplo, a meia maratona a 6 minutos por quilômetro, ou faz um longo a 6 minutos por quilômetro, ele vai fazer ali entre 2 horas e 6, 2 horas e 7, um treinamento longo. Se você pegar o atleta que corre para 4h30, ele vai fazer para 1h34, quer dizer, então quase 40 minutos a menos, né? 30 minutos, 35 minutos a menos que esse. Então o dano desse atleta mais lento é maior, porque ele está mais tempo, né? Por mais que ele esteja mais lento, ele está mais tempo em disposição na atividade, naquela repetição. Então o dano é maior. Então você tem que pensar nessa situação e adequar de acordo com isso. E no dia da prova ele vai fazer, mas como que ele vai fazer? Não, é a junção dessas variáveis que a gente vai, né, colocando, ele vai conseguir. A gente tem certeza que ele vai chegar e vai conseguir fazer essa prova, né? E a gente pensa aí que um longo de 1h40, 1h45 para 2 horas, na mesma intensidade, eles já atingem para uma meia maratona a mesma proposta fisiológica. Então você expor um atleta que vai fazer uma meia maratona para 2 horas de longo, a gente não vê essa necessidade nenhuma, né? Então ele fazer um longo de 90 a 100 minutos, que ele vai fazer ali vamos falar em Z2, né? Ele já está adaptado para poder fazer, totalmente, juntando com os outros treinos que são os treinos de limiar, os treinos de VO2 e fazer o polimento, que vamos pensar aí, sempre fazer alguma, que a gente chama de o tempo run, né, que é colocar ele um tempo disposição no ritmo pretendido da prova. Né? Aí a gente pergunta, qual que vai ser esse tempo run para uma meia maratona? A gente costuma usar no máximo 2 terços. 2 terços da distância. Seria 14 quilômetros, né? 12, 14 quilômetros. É suficiente já para o corredor adaptar físico e mentalmente
com o ritmo o ritmo pretendido, o pace meta dele para uma meia maratona. Não tem necessidade dele estender para mais aquilo, mesmo para os atletas altamente treinados. Né? Isso você colocou, e aí a gente volta um pouquinho aqui na preparação, né? Que a preparação para meia maratona, para um corredor que ele se mantém ativo há mais tempo, com 15 dias você coloca ele pronto para correr essa meia maratona. Sim. Porque ele já está treinado, ele se mantém treinado. E aí você vai fazer algum ajuste como esse, por exemplo, talvez com 10, 12 dias da prova, você coloca um tempo run para ele numa distância menor, um ou outro ajuste que você vai fazer para poder ele chegar na prova. Para ele adaptar com aquele ritmo. Porque ele já está preparado, como se fosse, por exemplo, a gente comenta na relação dessas distâncias que ficam assim, o 21 e o 10, a preparação é a mesma, né, Helena? A gente não vai mudar nada, teoricamente, porque a gente vai trabalhar as 3 valências, limiar, VO2 e longo, né? O longo, a distância vai ser o volume do longo, o tempo de exposição vai ser o mesmo, não precisa de falar, se for qualquer coisa você vai ajustar alguma coisa, dependendo de como tiver o atleta no período que o atleta tiver, né? Se ele estiver fazendo um período que ele tiver com um volume um pouquinho menor de longo, você ajusta ali. Mas a gente comenta muito isso, para fazer uma meia maratona, 10 km, o atleta que se mantém treinado com a gente, ele pode te avisar isso com 15 dias de antecedência, se ele não tiver uma programação, ele apareceu uma prova, isso acontece muito. A gente comentando sobre isso, o atleta vai viajar de férias e acha uma meia maratona na cidade, cara, já tá treinando, você ajusta alguma coisa para ele fazer a prova. Na semana. Diferente do você pensar de achar uma maratona, não tem jeito. 15 dias, 20 dias, 30 dias antes, ele vai passar algum aperto. Ele tem que ter especificidade. Exatamente. Então, assim, fica claro que a preparação é a mesma. Para quem se mantém treinado é a mesma. Então, por isso que a gente consegue colocar uma meia daqui 15 dias para um atleta que resolve fazer, que aparece para ele num calendário dele. Sim, nós estamos falando aí dos treinos longos, que vão ser na faixa de 90, 100 minutos, sempre girados em Z2, alguns longos com progressão, terminando, vamos falar alguns minutos, os 15, 20 minutos finais, próximo do ritmo pretendido. Essas são os treinos de limiar. O pessoal tem que entender que limiar é limiar. Não interessa qual que é a distância, se é 1.500 metros ou 42, o treino de limiar, o pace de limiar é o mesmo. É o limiar do corredor na atualidade. Isso. E aí só que tem que muitas vezes o treino de limiar para uma meia maratona, você pode chegar nele até 50, até 60 minutos. Isso. Só que a gente sabe que 60 minutos contínuo vai deixar o atleta muito desgastado física e emocionalmente. Né? Então a gente faz aqueles 4 blocos de 15, 3 blocos de 20 minutos, que aí a gente transporta isso para as distâncias. Você vai ter ali 3 blocos de 4, né? 4 blocos de 3. Muitas vezes a gente faz aquele tradicional 12 de 1.000 metros, ou 14 de 1 quilômetro. Tudo isso quando do atleta ele chega até uns 15, né? Dependendo 15 do nível de 1 quilômetro, em ritmo de limiar, mas é aquela história. Quando você faz isso, a pessoa que está escutando tem que entender o seguinte: ela não pode pegar um treino e transportar para qualquer um, tem que ver quanto tempo no somatório de exposição que ele teve. Então, por exemplo, se você faz, o seu limiar é 3 minutos por quilômetro, se você fizer 15 de 1.000, você está fazendo 45 minutos de treino. Agora, se o seu limiar é 5 e fizer 15 de 1.000, tá fazendo 75. Você está fazendo 75. Ninguém faz 75. Já não está no limiar. Já ultrapassou o limiar. Que o limiar, não treinou no limiar. O ponto limite são 60 minutos. Isso para atletas muito treinados. Isso. Então isso tem que ficar claro. Então sempre pensar, porque muitas vezes a pessoa pega a série e transporta. Não. Pega o tempo de exposição e vê quanto que isso vai dar em quilômetros. E aí você faz. E o outro são os intervalados, né? Exatamente. Eu falo assim, o pessoal... na verdade, uma coisa que a gente ajusta também, né, Helena? Nesse período, é que às vezes você vai começar a trabalhar com intervalado com um tempo maior de exposição no estímulo, né? Sim. Pela distância, você não vai passar uma série pro cara de 400 metros, por exemplo, né? Uma reta ali 3 semanas antes, tal. Talvez na semana da prova você faz no final de uma sessão só para soltar um pouco uma parte muscular e né, dar aquela espertada no corpo que a gente gosta de falar.
Mas você vai usar nessa preparação dos treinos intervalados ali, nos treinos de VO2, talvez séries maiores, de 6, 8 minutos de estímulo ali, dependendo do nível do atleta, a gente tem que pensar nisso. Né? São 1.500 metros, 2.000 metros, né? Aí muitas dependendo até 3.000 metros para alguns atletas no VO2, né? Que é mais difícil, isso aí é bem o atleta tem que estar muito treinado, porque para ele até sustentar uma série, né, 2, 3 repetições nesse volume fica pesado, né? E também a gente não pode esquecer que muitas vezes você pode ter aquele treino talvez camuflado, né? Que ele mistura limiar e VO2. Nisso aí você te permite ter, numa sessão de treino, mais volume. Mais volume. Então é aquela sessão camuflada. Então você pega aí o treino 2 da semana, você pode fazer ali 12 quilômetros em que 8 quilômetros vão ser em limiar, você vai fazer 4 de 2.000, depois você pode fazer 4 de 1.000 no VO2. E aí no VO2 você aumenta a pausa para poder garantir uma recuperação e garantir a qualidade da série melhor. Porque se você mantém uma pausa curta, ele não vai conseguir aquela história. Principalmente se ele entrar na velocidade limiar, de VO2. De VO2. E ele já está desgastado. Com isso também tem que ver que nível de corredor que você está fazendo esse tipo de série. Mas acontece muito isso. Né? Então, muitas vezes você escuta lá, fulano fez 15 tiros de 1.000. Não, não foram tiros. Aquilo ali foi um limiar fracionado. É igual quando você escuta, fez 25 de 400. Ele não fez 25 tiros de 400. Aquilo ali são, se a gente pensar 25 de 400, são 10 quilômetros. Aquilo ele fez possivelmente uma série de limiar. Pode ver que a pausa ali é uma pausa curta, né? Porque o pessoal tem que ficar claro que quanto mais rápido você corre, maior a pausa. Pra você manter aquela velocidade, você tem que ter uma pausa maior. Porque é meramente impossível você fazer 25 de 400 no VO2. Mesmo porque, né, a partir de um certo momento, o desgaste vai ser ainda maior e você não tem uma recuperação praticamente zero. Né? Então o tempo de recuperação nisso aí. Sim. Uma outra dúvida, né, que o pessoal tem muito, né, Helena, em relação ao volume de treino, de preparação para meia maratona, né? Eu acho assim, é aquilo que a gente fala. O volume, a gente sabe muito bem disso e na prática, que o volume é importantíssimo. O volume realmente é um fator preponderante para a melhora do corredor. Não tem dúvida, em qualquer das distâncias. Qualquer das distâncias, não adianta, né? Então, assim, mas eu só consigo correr 3 vezes na semana. Eu consigo fazer uma boa meia? Consegue. Com certeza. Adequando, distribuindo bem o volume que você tem nesses 3 dias da semana, você vai conseguir fazer. Só que vai treinar 3 vezes a semana, já está definido que ele vai conseguir treinar. Vai ter que ter um treino de limiar, um treino de potência, de VO2 e um treino longo. Agora, entra aquele caso particular quando você tem que o atleta tem que fazer o corredor, ele não consegue ter dias alternados, que ele vai ter dias consecutivos. Aí você tem que camuflar o treino. Um treino longo não vai poder faltar e aí você vai ter que misturar. Porque a gente sabe que o corredor fez, por exemplo, numa terça-feira limiar, ele não pode treinar VO2 na quarta. Então que ele treine na terça um treino camuflado, limiar e VO2, na quarta ele vai fazer rodagem e depois no outro dia ele vai fazer o treino longo. Isso. Né? Fora isso, é a lei natural. Treinou limiar, 48 horas depois ele pode fazer um longo com VO2, 48 horas depois ele faz o treino. Né? Agora, qual que é o volume disso? Basta a gente pensar. Pega 90 minutos de longo, vê quanto que é. Se o seu pace de longo é 5 por 1.000, dá 18 km de longo. Pega um limiar, você quer fazer 40 minutos de limiar, seu pace de limiar é 4,30. Em 40 minutos, você fez o quê? 9 km, 8, 9 km. Então você fez ali mais o aquecimento. Então você pegou ali 18. Mais 27, mais o aquecimento do treino, 3 km. 32. 30. Aí você tem uma série de VO2 que vai dar mais 10 km, 12 km com aquecimento. Eu acho que assim, pensando em 3 vezes a semana, um volume ali de 40, 45, você adequa. Você vai ter que adequar também ao tempo que o atleta tem, né? Ao que o corredor tem, ao nível que o corredor está, o que né, ele pode suportar, que também não adianta. Agora, o importante é deixar claro que pelo menos um treino ele tem que ser um tempo de exposição maior.
Sim. Né? Esse treino é inegociável. Eu acho que assim, a gente pode trabalhar, né? Principalmente se for dias consecutivos, igual você falou, a gente pode trabalhar um treino misto, a gente pode variar, uma semana ele faz um treino de limiar maior, na outra ele deixa o limiar e faz um VO2 dependendo. Sim. Mas o treino longo ele é meio que negociável, né, Helena? Nessa situação, porque o tempo de exposição para ele, o corpo adaptar o tempo de exposição que ele vai ficar correndo. Sim, e que ele faça, muitas vezes, quando ele tem poucas sessões por semana, que ele faça nesse treino longo um treino camuflado também. Exato. Que ele inclua uma parte um pouco mais de intensidade, seja no meio do treino ou no final. Nunca no início, né? Isso eu ia falar, que na semana que você usar o VO2, talvez você termine o longo com o treino próximo ao ritmo de limiar. De limiar. Ou até no ritmo do pace pretendido, no race pace pelo menos que seja, para poder uma meia maratona. Colocar o corpo dele naquela exposição da intensidade. Né? Eu acho que é interessante também. Agora, pensando também, né? Aí vem aquela que a gente sempre fala, mas eu treino 5 vezes na semana, 6. Eu posso fazer 2 treinos de limiar? Eu posso fazer 2 longos? Não. A gente tem que deixar isso claro. A gente vai pôr o tempo, aumentar o número de sessões, é interessante, é importante, ajuda demais a melhorar, não tem dúvida disso, a gente sabe disso, o quanto a gente não vai conseguir mensurar, né? Mas a gente não repete nenhuma dessas sessões, né? Isso tem que ficar claro. Aí vão ser treinos de rodagem, mas uma rodagem com qualidade, né? Pensando que o cara descansa 2 ou 3 vezes na semana sem corrida, então ele já está regenerando ali. Sim. Né? Porque hoje tem se falado muito na rodagem, né? Vamos falar no Z1, que é muito, muito, muito lento. A gente tem que lembrar que a gente vê direto nas redes sociais as pessoas postando, os africanos rodando em Z1 e tudo. Só tem que lembrar, né, pessoal, que eles treinam 14 sessões por semana. Então, muitas vezes, quando eles fazem essa rodagem em Z1, eles estão fazendo o segundo turno. Eles já treinaram no primeiro turno um treino de intensidade, né? Então, possivelmente, aquilo ali é um descanso ativo para eles. Quem treina 4 vezes por semana, 5 vezes, 6 vezes por semana, não tem o direito de fazer esse Z1. Né? Se treina para desempenho. Claro. Né? Só se ele estiver muito cansado. O Z1, né, que a gente vai falar que é aquele descanso ativo, ele só é usado na programação se você está muito, muito cansado, debilitado muscularmente. Ele vem sempre depois de um treino longo muito difícil, né? Ou de uma competição. Hoje em dia, Leno, talvez eu prefira fazer um outro tipo de atividade do que expor o meu corpo a correr em Z1. Sim. Muito lento. Porque o que vai acontecer? Eu vou começar a mudar a minha mecânica de corrida, a minha maneira de pisar, e isso vai me causar outro tipo de dor, talvez. Sim. Então, ou eu prefiro descansar 100%, ou então talvez eu vou para um pedal, quem gosta de uma piscina vai nadar, porque eu acho elíptico. Para um elíptico, porque eu acho que você vai conseguir ter esse benefício que você está buscando, aeróbico, de regenerar, e ainda trabalhar um pouco essa parte aeróbica, talvez até mais do que no próprio treino que você está fazendo ali de corrida muito lento. Muito lento. Então, assim, eu hoje eu prefiro ir para um outro tipo de atividade que tira o impacto, óbvio, que senão se você vai fazer o impacto, aí eu vou para a corrida mesmo, mantenho a minha atividade, mas do que rodar nessa zona muito lenta, particularmente. Sim. Eu concordo com você, né? Essa opção que a gente tem hoje de elíptico, uma natação, uma bike, muitas pessoas têm feito, né, nesses casos. Agora, tem que lembrar que o volume de treino, quem consegue fazer quem consegue realizar volume, a pessoa tem um desempenho melhor. Né, um volume, isso aí é fato. Senão os atletas de elite não correriam 180, 210 km por semana, desde os 1.500 metros até o 42. Né? Então isso é um fato que a gente vê claro aí com os nossos alunos mesmo, aqueles alunos que vêm treinando por um tempo maior com mais volume, eles têm, em todas as distâncias, eles têm tido um desempenho melhor. E esse volume não dá, o que muitas vezes acontece, esse volume abrupto, né, rápido, que você coloca no treinamento, ele é perigoso. Então ele tem que ser lento, né? Lento assim,
você vai acrescentando volume em cada ciclo, em cada temporada, mais uma sessão, e o corpo vai adaptando com aquilo, do que simplesmente você saltar aí de 50 km por semana para 90 km. Isso é muito perigoso. Até atletas mais experientes que a gente vê, que treinam aí nossos lá, que treinam 100 km por semana, quando entram em ciclos maiores, muitas vezes eles têm problemas com fadiga, algumas lesões. Então tem que ficar muito claro isso para quem está nos assistindo, nos escutando, que o volume ele é importante, mas ele tem que ser construído com cuidado. Com cuidado. E vão ter atletas que não vão dar conta de fazer um volume maior. Conta. E aí vai ser adequado ao que ele tiver, puder fazer. E eu falo, tomar cuidado também, Heleno, o volume com qualidade, né? Qualidade. E pensando no que dentro do específico que você está pensando, é diferente de um volume solto. Sim. Né? Então, assim, a pessoa está fazendo 60 km por semana, 50 km na semana, mas específico, com 3 sessões ou 4 sessões, pensando em correr uma meia maratona, treina aí há 2 anos com esse objetivo, né? Durante esse período ele faz ali 2, 3 provas, né? E sempre buscando, né, melhorar a marca pessoal. Ele atinge uma marca, aí fala, não, vou aumentar o volume aqui porque vai me ajudar a melhorar. Vai, mas depende como. Sim. Você julgar um volume solto lá, vou começar a fazer um volume sem a especificidade para a preparação da meia mesmo, esse volume talvez não te ajude tanto. Sim. Né? Ele não vai te ajudar tanto. É o famoso que o americano chama de junk mile, né? Que é o milhas de lixo. O cara às vezes pergunta, eu recebo muitas perguntas de posso fazer segundo turno? Posso acrescentar mais um? Desde que você já esteja correndo bem, né? O que eu falo correndo bem? Conseguindo executar as suas sessões, você treina 4 vezes por semana, as 4 estão fluindo bem, você está conseguindo descansar, você está conseguindo entrar para o treino de uma forma sem estar com problemas, e aí você consegue acrescentar um volume, mais uma sessão na semana. E quem dirá o segundo turno? O segundo turno eu vejo quem pode acrescentar um segundo turno é quem já treina 7 vezes na semana, porque é melhor ser... Tem tempo e está se recuperando bem. Porque, caso contrário, você vai adicionar mais um volume que vai ser lento, porque um segundo turno, ele é lento, obrigatoriamente é lento. Né? E você vai ficar cansado, você vai expor a pessoa a ficar cansado, possivelmente você não vai dar um tempo hábil de recuperação para uma próxima sessão. A verdade, Helena, a gente tem que colocar isso também, né? A pessoa fica muito da situação da pessoa falar em fazer 2 turnos e querer fazer o segundo turno. São os atletas profissionais, porque eles, né, acompanham atletas profissionais que fazem isso. Uhum. O que não tem que ficar claro pro corredor que começa com essa ideia é que o atleta profissional, o próprio nome fala, ele é profissional. Sim. Ele não é só profissional e consegue rodar 180, 200, 210, 220 quilômetros, não. Ele tem todo um aparato para ele fazer 180, 220, 230 km por semana. Então ele acaba uma sessão de treino de manhã, antes dele ir para a segunda sessão do dia, no final do dia, ele tem todo um processo de recuperação. Sim. Desde a massagem, alimentação e descanso. Sim. Um descanso. Agora, vai o Heleno fazer um volume de manhã, treino de manhã de limiar de 45 minutos, com mais aquecimento, desaquecimento vai dar lá 1h10, 1h15 de treino, a trabalhar o dia inteiro, e nos 5 horas da tarde vai sair, fazer 50 minutos de Z1. Aí no outro dia ele vai acordar de manhã, vai fazer mais 70 minutos de rodagem, aí no outro ele tem um VO2. Vai acumular, não vai ser legal. Agora, se o Heleno acabar, for para massagem, descansar, dormir, é diferente. É diferente. E mesmo assim, é uma questão de... Tem que ver cada caso, é uma questão de longo prazo. Claro, esses caras vêm construindo isso desde lá de trás, né? Exato. Lá de trás. Mas assim, o que tem que ficar claro é que geralmente o profissional faz isso porque ele tem todas as condições de fazer o segundo volume, do segundo treino do dia. Ele chega para a segunda sessão totalmente descansado. Ele recuperou da primeira sessão de forma adequada. Agora você vai andar, você vai, né, fazer uma outra coisa. A pessoa acaba de treinar, vai para o escritório e fica resolvendo pepino o dia inteiro. Sim. E aí vai sair para fazer a segunda sessão. Aí no outro dia ele tem treino, porque o cara, para fazer a segunda, teoricamente, que a gente está colocando, ele tem que estar fazendo 7 vezes na semana. Senão ele acrescenta o dia, que é muito melhor.
melhor. Sim. Né? Ô, Volney, e uma coisa que é interessante o pessoal saber é que nós sempre trabalhamos com o sistema da engrenagem de uma distância com a outra. Então você quer melhorar nos 10, melhora nos 5, que os 5 te ajuda a melhorar nos 10. Se quer melhorar nos 5, melhora nos 3, melhora nos 10 também. É um puxando o outro. Por isso que é importante, quem quer fazer uma preparação para o 21, tem que estar bem preparado nos 10. Por isso que a preparação praticamente é a mesma. Né? As fontes energéticas, quando a gente vê, que é limiar, longo e VO2, elas você usa, são as mesmas cartas na mesa dos 10 quilômetros. Porque pensa só, a gente sabe, se a gente pegar aí que dos 10 para os 21, você tem em torno aí de 4 a 4,5%, quando o atleta está bem treinado, de perda de desempenho. Dos 5 para os 10, você tem em torno de 4% também. E dos 3 para os 5, então existe uma reação em cascata. Então, se você sobe a sua velocidade dos 10, melhora a sua velocidade dos 10, não significa que você vai melhorar os 21, mas você tem mais o quê? Margem. Uma margem. Aumenta a sua margem para melhorar seu 21. Que a gente pode falar como seria assim, o pace, né? A velocidade de reserva que você tem, isso aumentou sua margem. Então, se você corria lá o seu 10 km para 4,30 e passa a correr ele para 4,15, quer dizer que você tem uma margem maior. Quando você chegar para meia, né? Se você estiver fazendo o treino longo, né? O seu limiar e tudo, você vai melhorar a sua meia também. Com certeza. Né? Por isso que a gente sempre fala, quais são as credenciais, né? Você tem lá um 10 km para 40, quanto que vai ser? Você pega ali 10 km em 40, você vai correr uma meia para 4,7, 4,8. Lembrando sempre o seguinte, nas mesmas condições. Isso. Né? Temperatura, umidade, relevo. Até mesmo porque a meia, que a gente falou, o tempo de exposição dobra praticamente. Né? Um pouco mais que o dobro. E aí, quando aumenta o tempo de exposição, os fatores externos eles entram mais. Exato. Né? Então, porque aí você vê muitas pessoas, não, mas eu tenho uma meia, eu corro muito melhor a meia do que o 10. Mas aí ele fez a meia sempre no lugar frio. E o 10 ele fez sempre lá no forno. Né? Correu o 10 em Manaus e a meia em Porto Alegre, né? Em Porto Alegre em junho. Então a meia dele, ele vai correr dentro da prova, ele corre o risco de correr dentro da prova dos 21, ele fazer o 10 km melhor da vida dele. Né? A gente brinca lá, tem o Jamal, lá de Fortaleza, um dia ele brincou falando que ele tem o melhor 10 km dele dentro da maratona. Eu até brinquei, ô Jamal, mas você corre os 10 km, todos os 10 km que o Jamal fez, foi lá em Fortaleza. Aí quando ele vai correr a maratona, ele correu lá em Chicago, correu em Paris, correu em Londres, né? Correu agora em Boston, e aí ele vai correr mais rápido, né? Possivelmente que ele está polido, descansado, ele corre em velocidades próximas ou melhores, por causa da condição climática. Ele corre lá em Fortaleza com 30 graus, 80% de umidade, chega para correr com 8 graus. E umidade bem mais baixa. Então dá muita diferença. Mas isso, o que a gente estava falando, é o fator da engrenagem. Então melhora uma distância, por isso que é importante, as distâncias básicas vão ajudando uma com a outra. E quando a gente pega o 21, se a gente pensar o 10 funciona como intensidade para o 21. Sim. Né? Então ele te dá conforto. Quando você entra para o 21, a velocidade do 10 é aquela velocidade meio catastrófica. Exato. Você fica ali com... ofegância é muito grande. Ofegância é grande. Aquela queimação. No 21 você já corre em velocidade mais próxima do limiar ou sublimiar. Isso. Então ele te dá conforto. E o 21, transportando para o 10, fazendo uma volta, o 21 te dá um endurance. Isso. Né? Ele te dá um endurance do quê? Da capacidade de sustentação, né, a parte muscular, o mental, você chegar ali, poxa, você está correndo 21 km, então você está adaptando a ficar mais tempo, um sofrimento, né, uma dor maior, uma dor momentânea menor, mas uma dor com sofrimento. Mas eu falo que você está colocando isso nesse retorno, é exatamente isso. Porque no 21 você tem esse trabalho mental de paciência, pelo tempo de exposição. Sim. A intensidade menor, mas é pelo tempo de exposição. E na hora que você volta para fazer um 10 km, a gente sabe que, né, tem um período do 10 km que é difícil mesmo pela intensidade que você está passando. Sim. Se você consegue transportar e puxar a memória do 21, você fala assim, mas agora faltam
10 minutos, 15 minutos para passar aqui. 3 km. No 21, na hora que você começa o processo de negociar, talvez está faltando 30. 7 quilômetros. Né? Assim, 25, 30 minutos, ele pro cara 20 minutos, 25, vai fazer, agora só faltam 10. Exato. Então você traz esse retorno, principalmente no mental. Sim. E aí é o que você falou, são as intensidades que você consegue trabalhar. Sim. E só colocando dentro do que você colocou, da gente falar da preparação, né? Da que a gente estava falando da preparação ser a mesma, é exatamente isso. Porque o tempo de limiar, ele não muda. Né? Ele não aumenta, vou fazer... Não, já que eu vou fazer 21, então meu limiar tem que ser 1h10. Não é 1h10. O máximo é 1 hora. 1 hora. Se você estiver bem treinado. E quem define esse tempo do limiar é o nível de condicionamento do corredor. Sim. Né? Tem corredor que vai ser 30, vai ser 35, 45, independente se ele estiver preparando para o 10 ou para o 21. Sim. Né? Vai ser ele que vai determinar qual que vai ser o tempo de duração. Então, por isso que a preparação é praticamente a mesma, é basicamente a mesma. Sim. Né? Porque você vai ajustar alguma outra coisa, um tempo run, para colocar o corredor adaptado, né, nessa fase. Mas o treino ele é o mesmo por causa disso. Sim. E lembrar que essa velocidade de limiar para muitos corredores amadores, ela tá entre a velocidade do 10 e o 21, né? Isso. Ela tá entre a velocidade do 10 e do 21. Para um corredor de alto desempenho, ela é a velocidade de 21, porque ele corre 58 minutos, 57 minutos, 1 hora, até 1h02. A velocidade de limiar dela é a velocidade de meia. É meia. Então, para a grande maioria dos corredores amadores, ela é mais rápida do que a velocidade de 10, né? Isso. E mais lento do que a velocidade de 21. Essa é a velocidade limiar, que é usado em qualquer preparação, que é fundamental na preparação para os 21. Exato. Que aí é o que a gente estava falando. A gente entra com os limiares, tenta fazer limiares mais contínuos, para trabalhar o mental também, que muitas vezes no 10.000 a gente trabalha limiares mais em bloco, pode trabalhar no 21, pode também. Mas é interessante trabalhar o limiar contínuo, né? Ou então com blocos mais extensos no 21, porque a prova é mais longa. Né? Então você já trabalha também o lado mental de uma forma mais eficiente. E se você tiver um tempo maior, você coloca como estratégia também um número maior de treinos de tempo run. Sim. E faz até uma progressão desse tempo de duração que ele vai fazer os treinos, porque ele vai adaptar a velocidade e é o tempo que ele vai ficar à disposição fazendo aquela sessão, né? Sim, sim. Eu acho que é interessante também. E seguindo aqui, Heleno, em relação à meia maratona, né? O que você acha de ideal para se correr durante um ano do atleta ali, para ele correr durante um ano, assim, quantas meias maratonas, né? O pessoal tem muito essa lenda com a maratona, mas vamos falar da meia agora. Ô, Volney, vamos pensar que você demore uma semana para recuperar de uma meia maratona, uma semana total, né? Com 4 dias você já pode fazer um treino. E aí você tem que voltar para fazer algum treino, você não vai fazer na outra semana seguinte uma outra meia. Porque assim, se você faz a meia para o seu máximo, você exigiu físico e emocionalmente também. Né? Então você vai passar aquele período de conquista, né? Vai saborear a conquista, depois você entra naquela fase de, né? Vamos falar assim, que você está recuperando a carga emocional. Então eu colocaria 4 meias maratonas por ano, que você poderia fazer de uma forma saudável, que você consiga treinar, recuperar. Então seria uma a cada 3 meses. Eu concordo. Uma a cada 3 meses, 2 por semestre. Deixar claro para o pessoal que está escutando a gente, né? Que nós estamos falando de competir uma meia. Competir uma meia. Senão vai entender, mas eu faço uma por mês. Mas como é que você faz? Não, eu faço o meu longo. Não, é outra história. Eu também você aproveita, você faz a inscrição, aproveita a estrutura da prova para você fazer um treino de qualidade. Beleza, ok. Quando você nós não está competindo. Aqui nós estamos falando em competição. 100% melhor independente do nível do atleta. É competição. O atleta que corre a 5 minutos por quilômetro, 5h30, 4h30, 4. Sim. Se ele entrar para competir no limite dele, da capacidade dele, teoricamente 3 a 4 meias maratonas, eu vejo até mesmo, Heleno, muito, se a gente pensar na parte física, você consegue até fazer mais. Sim. Mas eu acho que a parte mental vai pegar. Vai pegar a parte mental, né? Sim. Porque aí eu acho que isso aí começa até a encher um pouco a paciência do corredor. Sim. Né? Sim. Então, assim, eu acho que é uma coisa... Porque até mesmo para poder escolher, porque, olha só, início de ano,
né? É início de ano, você está voltando, você teve lá o período de transição, então você está readaptando, você passa um período ali, você não vai fazer logo uma meia de cara em fevereiro, em março, pode até fazer, quem já vem treinando regularmente, pode até fazer, mas aí não é aquela meia, muitas vezes, se você fizer aqui no Brasil, é uma meia que vai te desgastar pelas condições climáticas. Então, você também tem que olhar isso. Que tipo de meia que você vai fazer? Né? Porque uma meia maratona em que você vai ter muito variação de percurso, ela vai te gerar um desgaste muscular muito maior do que uma meia em que você está num percurso totalmente plano, né, flat ali, e com um clima mais favorável. Exato. Então, daí que a gente vê que colocando 4, eu acho 4, assim, um valor máximo. Máximo. E a gente sempre fala que as melhores épocas para poder correr a meia são agora, a partir de maio, né? Final de abril, maio. Até final de agosto, no máximo. Até final de agosto, início de setembro. Isso. Você pega uma época no Brasil que a temperatura está caindo. Então a gente tem aí, aproveitando já falando, várias meia maratona aqui de Belo Horizonte, né? Que é organizado pela TBH. Você tem a meia do Rio, que é uma prova que sempre nós também, que é uma prova plana, que sempre no percurso. O Rio tem algumas meias boas, né? Essa de junho é muito boa, né? Que é junto da maratona. Sim. Você tem a meia de Porto Alegre, né? E agora, inclusive, a notícia que saiu ontem ou anteontem, que a meia da NB passou para julho agora, né? Ano que vem vai ser para julho. Então vai ser uma prova fantástica para fazer. Porque vai ser na época mais fria, nos locais mais frios do Brasil e totalmente plana. Então vai ser, acredito aí, que vem para poder bater as marcas aí, né? Você tem uma meia em Brasília também, que é uma meia boa. Ela acontece mais no final do ano, ali, outubro, novembro. Mas o percurso é um pouco desafiador, né, Helena? Aquele que a gente está começando a chamar uma prova boa, porque ela tem muita descida. Ela desce muito. E ao contrário do que o pessoal acha, a descida machuca muito, né, cara? Sim. Você tem que estar preparado, porque tem uma parte que você volta a subir a predominância de descida, mas você volta a subir, você já está desgastado. Com as pernas. E depois que você acaba de desgastar ainda mais nesse período, nessa subida, né? Que é uma falsa subida, mas uma inclinação boa, né? Considerávelzinha. Você volta a descer. Você volta a descer. E aí você já tá com a musculatura destruída, a parte de cardio respiratória já mais cansada por causa... Na subida você faz um esforço maior. Sim. E aí, mas é uma prova que na hora que você também entende o roteiro... Você consegue fazer uma prova boa. Você consegue tirar a vantagem dela. E é muito bem organizada, eu acho que é pela Iguana, se não me engano. Uma prova muito boa também. Sim. Né? Então, assim, a gente tem algumas meias. A gente estava comentando isso aqui. Nós mesmos, em 2007, nós viajamos para Buenos Aires para fazer a meia de Buenos Aires. Nem tinha maratona, era separado uma da outra. Então não era nem isso. Né? Era em agosto. Setembro. A prova é sempre em agosto. É uma prova que, assim, é uma meia fantástica para fazer. Para quem quer fazer desempenho, talvez aí a melhor meia... Do Brasil, né? Vamos falar do Brasil. Prova plana, fria, né? Todo mundo que vai lá... Sempre elogia. Sempre elogia e faz marcas boas. Não, né? E é impressionante, porque aquilo que a gente comentou dessa banalização, eu acho que a Golden, uma vez em Brasília, nós saímos de Belo Horizonte para Brasília com 80 atletas. 80 atletas, foi uns 15 anos atrás, né? 14 anos. Para correr a meia. Né? Então, exatamente. Assim, é uma distância. O corredor gosta de fazer meia, porque, né, Volney, ela não é uma distância sofrida igual os 5, os 10. Você não tem aquele. Porque ninguém gosta, na realidade, ninguém gosta de sofrer com ofegância alta, com falta de ar, né? Com déficit de oxigênio, que é o que acontece. Você correr acima do limiar é doído, dói, né? E a meia você não tem isso. Então você não tem um desgaste, aquela ofegância. Você corre num nível de cardiorrespiratório, entre aspas, confortável, né? Difícil, mas confortável. E você tem um tempo de exposição que é desafiante. E você tem que ter duas coisas que a gente não falou. Estratégia. Né? A estratégia da meia, ela é fundamental, como todas as provas, né? Mas pensando em estratégia, é aquela prova que você não pode errar o primeiro terço. Os primeiros 5, 7 quilômetros acontece sempre. A gente vê desde os atletas de elite até os atletas amadores, experientes e os iniciantes, errando nos primeiros 7. Por quê? Porque é uma prova que normalmente você descansa mais para fazer. Então você chega, você toma mais cuidado da dieta,
porque é uma prova que depende muito do glicogênio muscular, então você tem obrigatoriamente de repor com carboidratos nos dias que antecedem, tá bem hidratado, então você chega com o tanque cheio, você chega descansado, motivado, isso dá um up de você começar e pisar no acelerador mais forte. Isso. E a motivação da prova, né? Motivação a largada, da prova. Né? O estouro da boiada que a gente fala, isso aí, se errar... E assim, é sutil, né? Porque você corre ali muito... Você consegue correr ali aquele início acima do limiar. É uma prova que você vai correr no limiar ou mais baixo. E você correu um pouco acima do limiar, o que vai acontecer? Você vai gastar mais glicogênio, a sua reserva vai cair, é suficiente para você poder acabar com o glicogênio muscular em 1 hora. Mais glicogênio, você vai esquentar mais seu corpo, e a tendência das provas é com o passar do tempo, né, do tempo de exposição da prova. Então a prova larga 7, ela com 8 horas da manhã, a temperatura subiu. Então se você largou 7 com 18 graus, possivelmente às 8 horas já está com 20, 21 graus. Junto com você correndo mais rápido, você está aquecendo mais. Então você já dificulta a sua troca de calor, está baixando seus níveis de glicogênio muscular. Qual que é a tendência? Seu desempenho cair. Seu desempenho cair. Então se você estava com plano de correr em 4,30 por quilômetro, de repente lá no 12, no 13, você passa a correr 4,40, 4,45. E não adianta tomar gelzinho, não adianta jogar água na cabeça, entendeu? Aquilo ali não vai mais apagar o fogo. O carburador já esquentou. Já esquentou. Ali esquentou. Agora é administrar, tentar ver, segurar no mental o que você pode fazer para você não pular do precipício. Dali para frente. Né? Não, sem dúvida. Eu acho que... Inclusive a gente escuta muito isso, né? Você falou do exemplo do Jamal lá, na meia é demais. Fiz meu melhor 10 dentro da meia. Mas aonde? Na primeira parte. Então... E depois? Não, depois foi mais difícil, né? Depois... E aí é o que a gente está comentando. A pessoa que largar numa meia ali, na velocidade de 10 km, ou até mesmo na velocidade limiar, possivelmente ela vai ter problema lá na frente. Porque se você pensar num atleta correndo a meia ali na velocidade limiar, tem que ser atleta de altíssimo nível. Sim, né? altíssimo Então não pode. Porque você pensar, até os atletas ali fazem a meia ali para, vamos falar, o amador que faz ali 1,8, 1,10, 1,12, né? Ele vai correr ligeiramente abaixo do limiar um pouquinho, porque se ele correr, ele vai ter problema nos 3, 4 últimos quilômetros ali, nos últimos 10, 12 minutos aí, e pode avacalhar toda a prova dele, cara. Sim. A gente sabe disso. E tem que lembrar, né, igual na maratona, as pessoas se preocupam muito com a condição climática, com alimentação, com hidratação. Na meia maratona é a mesma coisa. Na meia maratona você tem que observar como que está a umidade, como que está a temperatura e fazer o seu ajuste da sua estratégia sua de ritmo. Ela tem que ser ajustada de acordo com o clima. Você não pode engessar e falar assim, não, o meu pace meta é esse. Aí o seu pace meta em Porto Alegre, ele é 1 em junho. No Rio de Janeiro, dependendo de quando você for, ele é outro porque claro. O Rio você corre com possivelmente 10 graus acima e uma umidade mais alta. Né? E se for a umidade for a mesma, lembra que Porto Alegre com 10 graus, você pode estar com umidade de 70%, 80%, mas 10 graus te resfria. Exato. A umidade não tem problema. Agora, 20 graus, 18, 20 graus com 80% de umidade, 75% de umidade, você não troca calor da mesma forma. Então, você tem que fazer um ajuste do seu plano de prova. E tem aquela história, né? Os corredores mais lentos, eles vão ter que prestar atenção com a reposição, né? Porque estão tempo maior disposição, então reposição de gel. Quem corre em 1 hora, repõe no máximo uma goladinha de água. Quem corre 1 hora, 1 hora e 10, eles não tomam. O atleta de elite, ele não faz reposição de gel durante a prova, numa meia maratona. Ele, no máximo, ele pega, molha a boca de água, joga uma água na cabeça e segue em frente. Já o atleta que vai fazer uma meia para 2 horas, ele tem que ter mais esse cuidado. Como que ele vai repor, como que ele vai ficar mais tempo exposto. Né? Então ele também está mais exposto aos externos. Claro. Calor, umidade. Porque o tempo, além dele o tempo de duração dele ser maior, ele vai pegando as variações de tudo que vai acontecendo, né? Da parte externa. Sim. Você gosta de fazer... eu falo que tem os três tipos de estratégia. A estratégia kamikaze, né, que a gente vê muita gente fazendo,
que é começar forte e ver o que vai dar, né? Pagar na sorte, que a gente sabe que sempre a chance de dar errado é 95%. 5%. Você tem outra estratégia que você já liga no motor automático em velocidade de cruzeiro e vai saber o seguinte, que é um ritmo constante, só que o esforço é progressivo, porque o ritmo de X ali no início, no final ele vai ser X mais 2, porque você está desgastado. E o ritmo progressivo também, né? Qual que você vê a melhor? Eu gosto da segunda opção, Helena. Eu gosto de tentar correr no ritmo flat. Tá? Desejado. Mas eu tenho que estar preparado para ele, tá? Sim. Preparado para ele. Talvez, vamos colocar ali, não o meio termo, mas entre o segundo e a terceira opção. Talvez os 3, 4 primeiros quilômetros para entrar na prova, acabar de aquecer, você começar ali, talvez 5 segundos, né? 7 segundos mais lento que é o programado, para até chegar, encaixar o ritmo e aí tentar levar até o final. Sim. E a ideia, vamos colocar tentar, porque a gente sabe que, né, tem variáveis que podem afetar, né, na parte final da prova, mas seria um ritmo pretendido de acordo com a preparação. Né? Não, preparei de uma forma, mas no dia da prova eu vou correr de outra. Não vai. Você vai correr do jeito que você treinou, a gente sabe muito bem disso, né? Então... e é importante, né, Volney, dentro dessa estratégia de ritmo, você conhecer o trajeto, você saber como é que é a altimetria, você saber se o trajeto tem vento, se ele venta frontal, se ele venta nas costas, se ele venta, né, a favor ou venta lateral, porque a gente sabe que são coisas que atrapalham. Sim. Porque muitas vezes se o corredor, voltando aí, ele vai engessado para a prova, só com aquele pace meta, e ele não sabe que vai ter determinado ponto, vai ter algum aclive, ou vai ter algum declive, ou naquela parte está correndo uma parte litorânea, está correndo, vento. E aquilo ele vai tomar vento frontal. Aí o pace dele, o ritmo dele começa a cair, isso afeta o mental dele. E aí, muitas vezes, ele deixa de seguir naquele plano, né? A gente fala, ele chuta o balde, né? E naquele momento ele larga da prova. Ele faz a prova simplesmente só para completar. Então é importante você conhecer o trajeto da prova, principalmente o terço final. Sim. O que é onde que sempre tem a complicação. Você não pode errar o ritmo no primeiro terço e você deve conhecer o terço final, o que te espera. Tanto visualmente, o trajeto, como é que é a parte de altimetria, saber como é que vai ser a questão da temperatura, da umidade, para você ter essa reserva para chegar lá e conseguir isso não te afetar emocionalmente. Exatamente. Isso faz parte da estratégia, né? Você define sua estratégia de acordo com o cenário externo, de temperatura, percurso, vento, né? Clima em geral. Né? Eu gosto de dividir, para a gente fechar aí nessa parte de estratégia, em 3 blocos. O 7, do 7 ao 14, e o último bloco eu divido ele em 2 blocos. Eu divido do 14 ao 18, então um bloco de 4, que é um horário que está muito difícil. Isso. Aí quando eu chego no 18, eu tenho um bloco de 2, que aí eu vou lembrar da minha série de VO2 de 2.000 metros. Porque você vai dizer, mas e o último quilômetro? O último quilômetro você já está vendo a chegada. Na sua mente falta 4 minutos, 3 minutos, você já está vendo, você já está escutando as coisas, já está vendo, né, a chegada já está familiar para você. Então eu divido isso dá muito conforto. Né? Isso é uma estratégia que eu gosto. E muitas vezes, o primeiro terço é que você tem que tomar cuidado, porque existe uma expectativa criada dentro do primeiro terço. E quando ela não é correspondida, seja expectativa numérica ou fisiológica, isso te afeta para o resto. Exato. Então, e muitas vezes a gente sabe que é só um momento. Em algum momento, pode ser um quilômetro 3, quilômetro 4, você está sentindo pesado, você ainda não, entre aspas, encaixou, mas que isso vai passar. Quantas vezes em treino a gente já não sentiu isso? Que aí é exercer a sua paciência e a sua capacidade ali de abstrair desses pensamentos, intrusivos que vêm sabotando a gente. Então, o primeiro terço, ele é fundamental, tanto no ritmo, quanto você conseguir não deixar se blindar dessas coisas negativas que cruzam na cabeça. E aí sim você vai ter um resultado final de uma meia maratona mais
desejado. Eu vejo que esse formato, né, de você sair numa velocidade flat ou fazer ela progressiva, que é uma ideia boa, ela te leva até terminar mentalmente melhor. Sim. Porque não tem nada pior que você terminar usando, né, o vocabulário quebrado, arrastando para chegar. Você sentir que você não tá, você tá caindo. Porque querendo ou não, a meia já a gente estava conversando o tempo todo, ela é uma distância considerável. Sim. Se você começar no 12, 14, já as dificuldades ficarem maiores, nossa, você pensar que você tem 7, 8 quilômetros pela frente é muita coisa, cara. Muita coisa. É diferente quando você tá num 10, que se no 7, 8 começa a dificuldade, você tem 2. Sim. Você tem talvez mais 7, 8 minutos, 9 minutos. Lá não, você tem mais 30, 25, 30, 40 minutos. É muita coisa, né, Helena? E aí, realmente isso que faz. Se você não tá preparado psicologicamente, isso que te faz jogar a toalha. Jogar a toalha no sentido, talvez nem é de abandonar a prova, não, mas... E aí você vai... Ou se você não abandona, você termina muscularmente, né? Bem acabado. Sim. E isso psicologicamente afeta também demais, né? Sim. Sua parte de motivação dessa parte, né? Sim. E esse ano a gente tem aí voltar a falar que muitas pessoas vão fazer essas 3 meias maratonas, que é a meia de BH, que está aqui em casa mesmo, que é uma meia boa, que passa dentro do zoológico, clima bom, né? O pessoal tem que saber, é uma prova totalmente plana, mas que você tem ali quase 1 quilômetro de subida dentro do zoológico, você sobe um pouco, 1,200, depois você desce esses 1,200, fora isso, então você tem que estar preparado para isso, que é no quilômetro 7. Depois você tem a meia do Rio, que é uma meia linda, maravilhosa, mas que você lida com uma umidade alta, então também você tem que estar preparado, entender que isso, né, a gente sempre fala que a umidade ela te atrapalha, e a meia de Porto Alegre, que acontece um dia antes da maratona, que talvez seja a meia mais rápida. Quem vai para o desempenho tem que, né, sabe que ali ele vai correr possivelmente a melhor meia dele no ano, mas que também tem que tomar cuidado, não pode ter a síndrome do super-homem, achar que ele pode pisar e correr em velocidade acima do limiar nos primeiros 7, que os últimos 7 a conta vai chegar. Exatamente. A conta vai chegar. Então, né, a meia maratona é uma distância que exige essas habilidades, né? Se a gente foi levar para casa, estratégia, segurar nos primeiros 7, ter uma visualização dos 7 finais, treinamento, as 3 valências, né, Volney? As 3 capacidades. Limiar, VO2 e longo. Praticamente a mesma preparação para a grande maioria dos corredores numa prova de 10 quilômetros, né? Isso. Sempre lembrando que uma prova ajuda a outra, né? Então... Uma traz a outra junto, né? E vice-versa. No retorno também, pensando nisso, né? É isso aí. Puxa a outra. É isso aí. Pessoal, então fica aí mais o nosso podcast, Papo de Corredor. Hoje falamos aí sobre os 21 quilômetros e 97 metros, meia maratona, uma prova muito procurada aí pelos corredores amadores. E estamos aí, deixa suas dúvidas, seus comentários, que nós vamos responder aí para vocês. E até a próxima. Isso aí, valeu.